manhãs da Sexta-feira da Paixão, algum tipo de reflexão acerca do dia, acerca de tudo isso, né, que deveria ser hoje um momento, um instante para a reflexão das pessoas. Felizmente, a jornada da vida, a forma como que as pessoas têm caminhado, o cansaço das semanas que transforma os dias, às vezes, de reflexão em feriados, em momentos de lazer, tiram-nos a oportunidade de pensar nesse contexto. Boa noite, Eliane Kamatsu, lá do Japão, minha querida. Boa noite, Patrícia Gonzalez, diretamente da Espanha. Bom dia, né? Você ainda não é boa noite, né, Pátio? Nós estamos, né, tentando fazer essa reflexão. Por quê? Algumas pessoas perguntam, né? O senhor é espírita, se ocupar com a liturgia, com um feriado que é um dia santo católico, um dia santo cristão? Primeiro, a gente é cristão, né? Mesmo que a observação das igrejas ortodoxas não nos vejam nesse lugar, mas nós temos como referencial o ensinamento do Cristo. E depois, porque eu acho que quando a gente se ocupa em entender, de um ponto de vista filosófico, de um ponto de vista do sagrado, todo o processo de liturgia, a gente aprende e a gente pode transformar a nossa caminhada. Dentro de toda essa perspectiva, né, eu escolhi uma questão para se pensar. Qual que é a grande lição da crucificação de Jesus? Durante a minha infância, já vai muitos anos atrás, o dia da Sexta-feira de Paixão era um dia de recolhimento. As rádios não tocavam qualquer tipo de música, as pessoas se restringiam, não havia venda de bebida alcoólica, tinha todo um contexto externo, mas era um contexto de convite à reflexão. E numa visão, numa percepção da verdade, de como a gente pode ver isso, né? Porque a visão normal é uma visão muito triste, né? Se olha realmente, o relato da crucificação é um relato de indignação hoje, né? Uma injustiça com um homem que se propõe a ensinar profundamente uma lição maior para a vida e que incomoda, porque todas as criaturas que caminham em direção a essa visão de transformação interior é um incômodo. Eu costumo dizer que quando Jesus fala dos escândalos, ai daqueles, né, que são motivos de escândalo, eu lembro sempre que Jesus foi um grande escândalo na vida. Talvez ele dissesse, sabendo do lugar dele, né, daquilo que ele ia viver, daquilo que ele ia passar. Muitas pessoas, né, ninguém está errado, são pontos de vista, pegam o lado da questão do sacrifício.
que a crucificação é um sacrifício de Jesus, né, em relação à humanidade. Essa é uma forma de observar. Mas eu trago para mim algumas questões para se ver, né? Um ser, né, que traz dentro da sua intimidade essa porção divina que o faz transformar a história da humanidade, que reflete, né, para os homens as questões espirituais e o valor das coisas que transcendem a matéria. A vivência na carne, né, talvez fosse muito mais sacrificial por estar aqui entre os homens do que por estar passando pelo processo da crucificação. Nesse sentido, eu também penso, né, que quando a gente fala das suas dores e que nós não vamos desfazer, né, não vamos discutir aí se ele tinha um corpo físico ou não, como muita gente quer discutir, né? Eu acho que é importante entender que Jesus é um homem, né, um ser humano, e que veio na sua humanidade mostrar a possibilidade da divindade do homem. Não na divindade do homem ser Deus como Criador, mas do homem expressar Deus através da sua conduta. Então eu entendo, né, que a gente, vendo desse lado do sacrifício, dessa dor, desse posicionamento, é uma forma de chamar a atenção, porque nós só ficamos atentos aos escândalos, aos momentos complexos das coisas, né? A história de Jesus é um ensinamento a cada passo, mas tem muitas pessoas que se colocam nesse lugar. E se colocam nesse lugar porque optaram, né, por uma leitura, que é uma leitura que caminha a toda a tradição judaica, de que o Messias prometido, ele viria salvar a humanidade. E essa interpretação da salvação, na verdade, é uma interpretação, né, de uma postura cômoda para a criatura. Por que eu falo que é uma postura cômoda para a criatura? Porque, na verdade, o que acontece, o que existe, é que se eu disser que acredito em Deus e em Jesus, eu estou salvo. Então, eu vejo no contexto da história da humanidade, né, os homens que representam a história do cristianismo, principalmente o cristianismo como instituição, não nas primeiras horas do surgimento do cristianismo, né, com posturas extremamente dúbias, e, na verdade, aqui eu não me proponho a questioná-los no sentido de acusá-los, mas em posturas extremamente dúbias, onde ser salvo permite fazer atrocidades
como a história nos mostra que sempre aconteceu. Então, eu posso fazer tudo de mal, se eu falo que eu acredito em Jesus, eu estou salvo. Me lembro, há muitos anos atrás, eu participei de uma jornada de saúde e espiritualidade na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e tive a honra de dividir a mesa com um frei que há pouco tempo faleceu, que desencarnou, que foi o Frei Cláudio, que foi uma grande referência católica em Belo Horizonte. E o Frei Cláudio, ele contava a sua história, porque o tema era sobre a fé, né, na transformação e na conquista da saúde. Então ele dizia que quando ele foi para Roma, né, ele era holandês, e ele foi fazer o seu doutorado em Roma, o seu orientador propôs para ele que ele fizesse o doutorado dele em metodismo. E ele se recusou em estudar a doutrina do metodismo, a doutrina metodista. E ele pediu a permissão dele procurar um tema, e ele foi estudar na Biblioteca de Livros Raros do Vaticano, encontrou um trabalho na Idade Média do século XIII, em que o autor, né, intitulou o seu trabalho no seguinte: pode um homem salvar a humanidade? Ele optou por fazer essa defesa. E nesse contexto, ele, quando terminou, né, ele conta que ele foi aprovado por unanimidade, com honra, com uma única restrição: que o seu texto nunca fosse a público. Então, a salvação que Jesus traz, ao meu ver, ela está definida numa fala dele que as pessoas repetem constantemente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a salvação que Jesus nos ensina, né, é a salvação daquele que faz do ensinamento de Jesus o seu caminho, a sua construção. Mas, voltando à pergunta, né, qual seria a grande lição da cruz? A lição da fé, né, a demonstração da crença que ele tinha em tudo aquilo que ele tinha ensinado. Então ele se propõe a esse lugar, né? Uma proposta muito semelhante à proposta de Sócrates, quando ele se entrega aos juízes gregos, né, que querem e que vão levá-lo à morte pela ingestão de cicuta, né, que a mulher dele, os seus seguidores, querem que ele foge, e ele diz que ele não tem motivo de fugir. Ele diz: mas eles vão te matar. Ele disse: eu sei. Você vai morrer. Ele vira e fala assim: mas eu tenho uma diferença muito grande entre eles, porque diante disso eu sei quando eu vou morrer. E eles não têm essa certeza. Então, esses grandes luminares da humanidade, eles fazem um exercício
profundo de fé nas suas atitudes. Jesus se cala diante de todas as acusações, fica em silêncio diante de Caifás, fica em silêncio diante de Pilatos na maior parte do tempo. Caifás diz, você, né, o que eles dizem, né, o príncipe, o senhor, né, você diz que é a representação de Deus, era isso que a pergunta trazia, que você tem o poder e a capacidade. Ele diz, tu dizes, não sei. E Pilatos, impressionado, faz uma pergunta, né? O que é a verdade? Essa verdade é a verdade deles ou é a verdade sua, do seu silêncio? Ele também fica no silêncio, no lugar dele. Até porque, se as pessoas perguntam ao outro a verdade, eles estão querendo a verdade do outro. E a busca de Jesus é que você encontre a verdade em você. Porque se você acredita que a divindade está presente, né, está imanente na criatura, né, ela está inscrita na consciência, como no livro dos Espíritos está escrito, né, eu tenho que encontrar a verdade dentro de mim. Ele mostra a verdade na sua postura digna, antepondo a figura de indignidade, né, do poder judaico e antepondo, né, a postura de ingratidão que a multidão apresenta após tanto trabalho que ele realiza, né, antepondo inclusive, né, como a primeira frase, né, o sermão das 7 palavras, que na realidade é o sermão das 7 frases. A primeira frase do sermão é a frase, né, que nos diz, né, claramente a postura grandiosa do Cristo quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então eu consigo entender nessa reflexão que eu busco, quando toda a dor daquele contexto e aquele momento em que ele entende que o problema não é dele, mas o problema daqueles que faziam injustiça, e isso é a verdade, né? O problema não é quem é injustiçado. O problema é de quem comete injustiça, né? No instante em que ele diz a última frase, né, em que ele diz, Senhor, né, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele me faz lembrar o ensinamento que ele nos traz e que a gente repete com a boca tão bonita e que às vezes a gente não consegue viver. Prova de amor maior não há do que dar a vida a um irmão, sendo que a palavra irmão em aramaico também podia significar a um amigo. Um sentimento que às vezes bate em algumas pessoas, né, que vendo, né, isso é muito comum em mãe, em alguns pais, mas principalmente em mães,
né, vendo um filho numa situação terminal e que ela diz com lágrima, com a dor da alma: se eu pudesse, eu trocaria de lugar com ele para que ele continuasse e fosse feliz. Então, para mim, eu acho que é importante a gente refletir nesse dia que essa ação é a mostra de que, na certeza de tudo que ele ensinou, a grande lição da cruz é a lição do amor pela humanidade. É a lição de que, crendo, né, que o amor é, como diz Mahatma Gandhi, a energia sutil do universo, né? O amor é a expressão viva de Deus em toda a criação, né? Ele faz daquele momento um legado do seu amor para todas as criaturas. E todas as criaturas. Porque Jesus não faz de maneira nenhuma, em momento nenhum, uma escolha de pessoas. Quem determina posteriormente que Jesus salva católicos, evangélicos, seitas essas ou aquelas, ou salva fulano ou beltrano, são os homens. Jesus, ele tem uma palavra viva para os judeus ortodoxos no templo, desde a experiência aos 12 anos, quando os seus pais o esquecem no templo e quando voltam, ele está ensinando aquelas pessoas aquilo que ele já trazia dentro dele. Jesus convida a salvação dentro da perspectiva de transformação humana, né? A mulher samaritana, ao centurião romano, a todas as pessoas que chegam a ele, sejam pobres, sejam ricos, sejam mulheres, sejam judeus ou gentios, para ele todos têm lugar. E dentro de um dos relatos, sobre a crucificação, que é narrado por João, Jesus foi crucificado tendo ao lado 2 ladrões. Ladrões, né, que são caracterizados como um bom e um mau ladrão, se é que tem ladrão bom ou mau, né, é ladrão. E aqui no julgamento é ladrão, né? Mas um deles se desperta. E a tradição católica diz que seria Dimas. E ele reconhece a inocência de Jesus e fala com ele que Jesus ore por ele, pela alma dele de pecador. E Jesus fala algo que quem não conhece a história do cristianismo não sabe o tanto de embates que se criou, porque ele diz: ainda hoje estarás comigo no reino de Deus. E aí, né, por que isso incomoda profundamente os cristãos teólogos, estudiosos, né, as autoridades, se a gente pode chamar assim, cristãs da história da humanidade? Porque Jesus deixa claro que se você busca um caminho,
a partir daquele momento você está em conexão com Deus. Você não precisa de um intermediário. Há na questão da crucificação duas lições profundas dessa. Uma é essa. A outra, que é relatada também pelos evangelistas, é que logo após, né, ele ter dito aquelas palavras, né, em tuas mãos entrego o meu espírito, ele suspirou. Ele teria se afastado naquele momento do corpo físico. E diz que a escuridão tomou conta e que o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Vocês já imaginaram vocês pegarem uma cortina? Como é que vocês conseguem rasgar uma cortina de cima para baixo? E o que era esse véu do templo? Esse véu do templo separava o santo, que era onde havia os rituais, do santo dos santos, né? Que era o lugar da arca anteriormente, que era o lugar aonde só podia entrar um representante, um sumo sacerdote, e nem sempre isso era possível. E quando ele entrava, ele era amarrado com uma corda na barriga, porque se ele morresse lá, ele teria que ser puxado, porque ninguém podia entrar, porque ali era um lugar santo. E com aquele momento, com aquele instante, com aquela crucificação, o que o ensinamento diz é que a partir desse ensinamento de Jesus, o contato é direto com Deus. Nós não precisamos de intermediários. Nós somos filhos de Deus. E mais do que isso, a parábola do filho pródigo mostra que quando nós nos reconhecemos pequenos e buscamos ajuda, ao caminhar em direção ao Pai, antes que a gente consiga a plenitude da ligação, o Pai está conosco. Ele vem e alega nos receber pela retomada da caminhada. A lição grande que Jesus traz é a lição do seu amor. E o seu amor nos mostra que através do amor se rasga o véu do templo e cada homem pode estar em contato direto com Deus. Não porque seja todo-poderoso, mas simplesmente por ser filho de Deus. Então, para mim, nesse dia, eu queria que a gente pensasse profundamente, grandiosamente em nós, que esse dia, né, ao contrário da dor que a gente olha para a crucificação, a gente pode ter outro ponto de vista e sentir e perceber o amor de Deus em favor de todos nós. O amor de Deus que transforma a caminhada. É por isso, acreditando nesse caminho, que quando eu trabalho com espiritualidade, não me preocupa as crenças das pessoas. Se eu buscar Deus da forma que eu posso, da maneira que eu posso, do jeito que eu acredito, eu vou, na verdade, me encontrar com Ele. E maior do que o momento da crucificação é a resposta posterior, que é o do momento da Páscoa, que é a ressurreição, né? A certeza da imortalidade da alma. Eu aprendi há muitos anos atrás com um companheiro de doutrina, né, que a imagem
do Calvário, ela nos fala da evolução da vida. O mineral, aonde se sustenta o vegetal, aonde se coloca o homem como representante dos seres vivos, né? A criatura mais capaz do conhecimento de si mesmo, e que nessa entrega e nesse processo o espírito se liberta e ele cresce. Buscando essa reflexão, vamos meditar um pouco. Vamos fechar os nossos olhos alguns instantes. Vamos respirar fundo. E vamos pensar. Dentro de nós, numa imagem que não é a imagem da crucificação. Embora faça parte de todo esse processo, é uma imagem que traz um ensinamento profundo. Nós vamos tentar nos ver nesse momento como se nós estivéssemos naquele instante. A gente estivesse aos pés daquela cruz. E que tudo ao redor deixasse de nos impressionar a mente, a não ser o olhar de Jesus em nossa direção. E nós sentimos, nesse instante, como se estivéssemos no lugar de João Evangelista, ao lado de Maria, a mãe de Jesus. O nosso sentimento, nesse instante, é um sentimento de gratidão. De agradecimento pela sua presença em nossas vidas, agradecimento pelo seu amor que sustenta até hoje a humanidade. E ele, Jesus, ali, naquele contexto, olha com a serenidade que lhe é peculiar nos olhos de sua mãe, que atenta ver ele dirigindo o seu olhar em direção à nossa pessoa e a dizer a ela: Mãe, eis o teu filho.
E com a mesma serenidade e a mesma grandeza, nós observamos o olhar dele para nós. E ele volta o seu olhar novamente à sua mão, nos dizendo: Filho, eis a tua mãe. Que nós saibamos entender esse ensinamento profundo. Quando Jesus nos ensina nesse momento a fraternidade e a irmandade entre todos os homens, nos ensina o valor da hierarquia, que não é construída sobre o poder efêmero da terra, mas sobre a manifestação do amor. O amor que ele soube exemplificar no mais alto grau. E o amor que aquela mulher teve por ele e que ele pede que ela o transfira para todos nós e que nós saibamos respeitá-la como a sua mãe, como aquela que lhe deu a oportunidade de estar na terra, como aquela que entendeu o papel do seu filho e que naquele dia das bodas ele diz àqueles homens: façais o que ele mandar. Que nós, como filhos de Deus, e que recebemos carinhosamente a condição de filhos de Maria, ouçamos a todo momento a fala maternal e cuidadosa dessa mulher a dizer: façais aquilo que ele vos mandar. Contemplando o olhar sereno de Jesus e a energia do seu olhar em nossa vida, peçamos para que essa energia tome conta de nós, do nosso lar, tome conta do nosso país, de todos os países, de todos os povos em humanidade. Rogando ao olhar sereno de Jesus que nós possamos aprender sinceramente o significado das suas últimas palavras. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Respirando fundo, com essa ação de serenidade do olhar de Jesus,
nós possamos abrir os nossos olhos e que nós possamos, na nossa caminhada, fazer o nosso momento e fazer do nosso dia um dia sincero de gratidão. Muita paz, muito obrigado a todos vocês que estiveram aí conosco durante o dia, esse dia, né? Tanta gente que foi entrando, nós não vamos citar aqui tanta gente, são muitas pessoas, agradecendo a todo mundo, a todos esses amigos, esses corações que estiveram aqui conosco. Um beijo, um bom final de semana, uma feliz Páscoa para todos vocês. Até mais, até terça-feira na nossa live e todos os dias com as nossas reflexões aí no Instagram.